coração dura. Mas se ela não tivesse entregue, não era esta bênção a qual caminhamos juntos, a qual o Senhor me deu a alegria para cada um. Porque proibido retroceder? Porque a gente se entristece tanto com aqueles que retrocedem. O nosso coração se dói. Vocês podem pensar, está aqui pastora Andréia, pode pensar que quando sai algum saltando e pulando por aquele portão, não quer saber disso mais não, pastor. Pode pensar que ela não liga, que o pastor Jonathan não liga. Mas eu sei, por causa da dedicação, que assim como nós, o coração dói. Assim como o Senhor não se alegra, a gente também não se alegra. A gente precisa de desenvolver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem lembra qual é? É o de se entregar por causas maiores. Quando a gente se entrega por causas maiores, a nossa causa, ela já está na mão daquele que é maior do que todas as coisas. Então, não hesite em entregar a sua causa ao Senhor não, irmãos. Entregue mesmo. Em Provérbios, no capítulo 13, 12, diz que a esperança tardia, ela nos causa fraqueza no coração. Ela enfraquece o coração. Mas aquilo que a gente deseja quando chega, aquilo é árvore de vida. Aquilo nos alimenta. Aquilo a gente descansa na sombra, não é verdade? A gente quer o imediato. Então é uma realidade que aquilo que a gente está esperando há muito tempo e não acontece, aquela promessa que foi liberada da parte de Deus e ainda não te atingiu, a esperança tardia enfraquece o coração. Mas aquilo que se deseja quando chega é árvore de vida. Irmãos, então o que enfraquece? O coração. O coração é que enfraquece. Só vou fazer essa introdução aqui. Eu sei que os irmãos estudam bastante provérbios, na verdade. Amém? Amém. Já deve ter decorado provérbios do 1 ao 30, né? Amém? Está decorado? Eu posso perguntar aí? Amém. Provérbios 4, né, tão conhecido, está dizendo que de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o quê? O coração. As palavras que o Senhor te libera, você deve guardar onde? Coração. Escreve, guarda no seu coração. Não é à toa que o Senhor diz. Porque o Senhor vai pegar corações abatidos, esperanças destruídas, e até pior do que isso, quando o Senhor nos encontra, mais do que um coração fraco, mais do que um ser humano abatido, contaminado, impuro, sujo, o Senhor também encontra alguém convicto numa falsa esperança. Porque o que é esperança? Lá em Romanos diz que se você está vendo alguma coisa, você não está esperando por ela. Então esperança é aquilo que a gente não está vendo. É uma promessa que o Senhor te dá, que o Senhor te faz, e é impossível para você, para mim. É algo que não está na sua vista, porque é aí, nesse lugar, que o Senhor pode trabalhar a sua fé. Porque tudo que alcançamos da parte de Deus é pela fé. Se você não souber viver de fé, em fé, como que você vai alcançar isto que o próprio Deus te prometeu? Por isso
ele pede para que cada palavra que ele libera, você coloca ela nesse lugar precioso. Como diz o pastor Leandro, o seu diamante. Guarda aí no seu tesouro, no seu mais íntimo, cada palavra que Deus te der. O Senhor não lança palavras em vão. Se chegou a você, se te atingiu, cabe a você obedecê-lo. Guarda, escreve essa palavra. O José, filho de Jacó, ele recebe uma palavra da parte de Deus, ele comunica aos seus irmãos. O pai de José ouve essa palavra, enquanto os irmãos estão, meu Deus, esse José é louco, como é que pode? Nós somos mais velhos, nós deveríamos ter mais prestígio do que ele, como é que ele pode estar sobre nós um dia? Mas Jacó, o que a Bíblia diz? Jacó ouviu aquelas palavras, ele pôs paz na casa, mas ele guardou elas no coração. Aquilo que é para Deus fazer, irmão, só vai concluir se alguém guardar no coração. Tem que ter um obediente que seja, para que muitos experimentem. Foi por causa desse José e desse Jacó que aquela família inteira foi guardada, foi salva, foi provida. Um creu e foi viver pela fé aquelas palavras. O outro conservou no coração, mesmo sem ver, o menino estava morto na cabeça dele. A falsa esperança do Jacó, que os próprios irmãos falaram, é: esse menino morreu, pai. Mas Jacó tinha uma palavra no coração. Ele guardou no coração. Maria, quando ela recebe a visitação do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele gera Cristo em nós. Ele continua gerando Cristo em nós. Não foi só na Maria, não. Se você se entregar e ouvir essa palavra, eu não consigo ser batizado, deixa ele gerar a presença em você. A cada culto que você vier, não foi dessa vez? No próximo você vem nessa mesma fé, mas guarda o que você ouviu hoje aqui, para que no próximo, não foi batizado ainda não, no próximo você será, daqui a pouco você será, enquanto eu estou falando aqui você pode ser batizado, mas você precisa de ir conservando. Maria ouve a palavra, e o que a Bíblia nos ensina? Quem que vai acreditar numa coisa dessa? A menina está grávida, 15 anos, 16, está grávida, noiva, mas está grávida. E o Espírito de Deus é quem trouxe aquela concepção. Ela vai contar para quem? Ela confia no seu esposo, que com dificuldades e com a ajuda de Deus deu crédito. Mas a Bíblia diz que Maria então falou para ele, creu em Deus e guardou aquilo no seu. Tem coisa que é para guardar no coração, irmão. Como é que tá essas línguas aí? Como é que tá? Tem coisa que é para testemunhar, mas tem coisa que é para guardar no coração. Tem coisa, é só estes é que vão experimentar. Abra comigo em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Louvado seja Deus. Você que foi encontrando, diga amém. Amém. Eu só ouvi uns dois amém. Eu quero ouvir amém, 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 amém. Então agora eu acho que abriram a Bíblia aí. Romanos capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 16. Está escrito assim: portanto, é pela fé,
para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Porque está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, Deus, o qual vivifica mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança, presta atenção nisso, o qual em esperança creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, continua falando conosco, Espírito Santo, traz luz ao entendimento de meus irmãos, me dê a graça para poder ministrar segundo o teu poder, e que se cumpram todos os seus propósitos na vida de todos nesta noite, e de todos para os quais eles levarão essa palavra, essa unção, esse poder, esse milagre, no nome de Jesus. Irmãos, o Abraão, ele tinha 75 anos, quando veio a conhecer o Senhor. 75 anos. Talvez você esteja aqui com 50, com 40 e poucos, como eu, e já está pensando, não dá para mim mais, né? Tal coisa não dá. Eu já estou com 40 e poucos anos. Tal coisa não dá, eu já estou com 50 anos. O Abraão estava com 75. A sua esposa também é idosa. O Senhor vem e dá uma palavra para esse homem. O que esse homem tinha era uma palavra. E do contrário do que a gente fica aguardando, o Senhor libera uma palavra, a gente espera a provisão imediata. O Abraão, ele largou toda a provisão que tinha, porque ele era de família abastada. Ele largou posição, ele largou negócios para trás, ele largou prestígio para trás. Um testemunho como do apóstolo Paulo, que tinha de tudo o que tem para se querer nessa terra, mas entregou tudo para poder dizer: agora eu tenho Cristo, e a graça de Cristo me basta. Essa é a fé que nós fomos chamados para viver. Essa é a fé que opera milagre. Essa é a fé. Essa é a fé. Então, esse Abraão, ele recebe uma palavra numa terra aonde havia muitos ídolos para se prostrar, havia muitos feitiços, muitos encantamentos, muitos bruxos, muitos sacerdotes, muitos profetas para se procurar. E todo o conhecimento de Deus que se tinha uma imagem para poder fazer um trabalho para ela. Não é diferente da vida que nós levávamos antes de Cristo. Não é diferente. E esse homem, ele ouve a voz de Deus, um chamado, e ele dá crédito a isso. Ele teve que abandonar o conceito que ele tinha do que seria Deus. Então você que já veio para a fé, desde sempre eu gostei de Deus, larga esse conceito para lá. Começa a deixar as escamas caírem dos seus olhos, que caiam as escamas nessa noite, para que você enxergue e contemple verdadeiramente a glória de Deus. Porque Deus é sobrenatural, Ele está acima daquilo que é natural. Eu não vou explicar com meus conceitos. Eu dirijo um seminário teológico. Vai adiantar eu explicar conceito teológico aqui? Não adianta.
explicação não resolve. O que resolve é fé. O que resolve é a experiência. Uma coisa precisa de caminhar com a outra, porque Jesus repreende os saduceus. Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que ter o equilíbrio. Tem que conhecer a Escritura, mas segundo o poder de Deus. Então fique atento, porque o Senhor está se movendo aqui. O Espírito Santo, Ele está se movendo aqui. Ele está despertando sonhos. O Espírito Santo, Ele está visitando o seu íntimo, trazendo memórias de desde a infância, para que você lembre e ouça mais uma vez aquilo que Ele falou com você. Aquilo que Ele falou com você e só com você. Dá lugar e vai ouvindo aí. Deixa essa esperança. Deixa essa esperança ir enchendo seu coração. Porque nós lemos aqui que esse homem, que ouve uma palavra dessa, e passa 1 ano, e passa 2, e passa 3 anos, e passa 5, e passa 10, passam 15 anos, passa 20 anos, irmãos. E o que Abraão está fazendo? Vivendo aquela palavra. Aconteceu alguma coisa? Não. Mas ele está vivendo. A palavra que ele recebeu lá, a palavra era uma só: sai daqui e vai. Para onde? Para onde eu te mostrar, ele foi. Porque vai acontecer isso. Isso não tinha acontecido ainda. Ele não parou de obedecer o vai, por causa da esperança, aquela que enfraquece. Então será que o coração desse homem não enfraquecia? Não. No seu natural, é um homem que teve um coração enfraquecido por 20 anos. Vamos vir para a realidade, mas somos seres humanos. Então a gente se enfraquece. Deus promete e aí às vezes a gente finge uma fé. Às vezes a gente atua uma fé. Mas para que o sobrenatural opere, vamos lembrar de Paulo falando: quando eu estou fraco, quando eu não escondo a minha fragilidade, é aí que Deus pode chegar e aperfeiçoar o poder dele. É com esses que Deus fala. É através destes que Deus se manifesta. Então você está fraco, você está abatido, você não aguenta mais. Creia e busca o experimentar da glória. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele fazer de novo aquilo que você ouviu falar, aquilo que você viu acontecer com o outro. Deixa acontecer com você. Deus quer fazer. Lembra do leproso falando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Qual que é a resposta de Jesus, irmão? Quero. Eu quero. Ele quer. Ele quer te curar. Ele quer te limpar. Ele quer te salvar. E não somente a você, mas toda a sua descendência. O que lemos aqui: você vai ser pai e mãe de multidões. Pai e mãe de multidões. Louvado seja Deus. Aleluia. O homem está com 100 anos. O homem está com 100 anos. Talvez com 75 ele ainda conseguisse procurar pelas próprias forças, né? Com 100 anos, a Bíblia diz que a carne dele, para que todos entendam, vamos falar em parábolas, estava amortecida. Era motivo para esse homem deixar de crer. Ele me falou que eu ia ter um filho. Quando eu tinha mais ou menos condição, não veio. Agora que não tem condição nenhuma. É na fraqueza, irmãos.
É na sua fraqueza, é naquilo que você é frágil. Então entrega a Ele. A nossa dificuldade é que a gente expõe a fraqueza. Não é que a gente não expõe a fraqueza, não. Só que a gente expõe para quem? A gente expõe para o terapeuta. A gente expõe para o pastor. A gente expõe para o psicólogo. A gente expõe para o amigo. A gente expõe para o cônjuge. E a gente precisa de um círculo de confiança. A gente precisa de amigos. O Senhor nos chamou, nos resgatou para sermos família. Família, precisamos sim. Só que a Ele, como é que está sendo a sua oração? Como é que está sendo a sua comunicação com o seu Pai? Eu tenho dificuldade com essa visão paterna. Ele é o seu Pai, é Deus Pai. Mas Ele enviou Jesus que te chama de amigo. Ele enviou o Espírito que é o seu condutor. Se aproxime mais. Seja o Espírito Santo o seu terapeuta. Seja o Espírito Santo o seu amigo. Mas se comporta como quem está na presença de um amigo. Se comporta como quem na presença de alguém real. Porque Ele é real, Ele vive e está com você. Como é que está sendo a sua oração? Você está falando da sua fraqueza para Ele? Ou você só está chegando perto do Senhor? Você chega diante do Senhor somente com protocolos? A gente não pode ficar chegando diante do Senhor, principalmente na nossa oração, no nosso devocional. Não pode chegar como se estivesse chegando na prefeitura, não, irmãos. Cheio de protocolos. Tem que mandar um ofício primeiro. Fala com Ele. O Senhor sabe, mas eu quero falar. O Senhor sabe, mas eu quero falar. Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais, meu Pai. Espírito Santo, o Senhor viu que eu quase pequei ali. Você está expondo isso para Ele? Ou você está tentando esconder daquele que sonda corações e esquadrinha mentes? O Senhor, Ele quer fazer algo aí no seu íntimo. Mas o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na minha, na sua fraqueza. Se você não tem fraqueza, então Deus não, então vai que eu estou te vendo. Agora aquele que fala, se ouviu, né? Quase ali, eu quase escorreguei. Se eu escorreguei, eu só não amei o chão, eu levantei e fui caminhar. Mas você está falando com Ele assim, expondo para Ele, porque toda vez que você mostra, Ele vai lá, nisso aqui não mais, meu filho. Isso aqui está resolvido, vamos para o próximo? Porque quando você resolver um negócio, quando você resolver uma coisa, você vai descobrir qual que é a outra, tá bom? Resolve uma fraqueza, que Deus vai te mostrar qual que é a outra. E assim a gente vai sendo aperfeiçoado de glória em glória. É pela manifestação do poder. Se é de glória em glória, vai ter que ter poder. Vai ter que ter manifestação. Porque se fosse somente no método a gente resolve no gabinete, no escritório. E resolve mesmo, tá bom? Não é problema não. Algumas coisas se resolvem, é assim mesmo. Agora, o Senhor tem mais. O Senhor, Ele muda espectro. Hoje a gente nem pode chamar de enfermidade mais, né? Ele muda espectro. Fulano é do espectro tal, do espectro A, do espectro B. O Senhor, Ele muda. O Senhor, Ele cura enfermidades. Ele continua fazendo o impossível. Pele amortecida. A esposa já com o ventre infértil. Então agora está pronto. Então agora está pronto para Deus se manifestar. Agora Ele pode cumprir de um modo que todos observem e falem, foi Deus. Tem que ter sido Deus. Aqui a gente
vê que Deus que falou com Abraão é o Deus que ressuscita mortos e que chama as coisas que não são como se já fossem. Quando o Senhor te deu aquela palavra, para Deus já é. Para o nosso Deus não tem ontem, amanhã, Deus está no eterno agora, irmãos. Vamos explicar no simples. Deus está no eterno agora. Esquece esse negócio de Kairós. Entendam um eterno agora. Não tem ontem, não tem amanhã. Deus falou, já é. Já é. A gente é que está preso no tempo. Por misericórdia. Pela misericórdia nós estamos aqui. Então, se Ele te liberou uma palavra, aquilo é realidade. Mas você precisa de acessar aquilo. E se é uma palavra que vem do sobrenatural, você tem que ir lá no sobrenatural para pegar ela. Não adianta você ficar esperando ela daqui, não. Vai ter um momento que você vai ter que ir lá. E o Senhor, Ele te conduz nesse caminho. Quando você não der conta, se você tiver entregue, Adão não ia dar conta da cirurgia. Não, dorme aí, Adão. O Abraão não ia dar conta de ser fiel no propósito. Não, dorme aí, Abraão. O Senhor mesmo dá a própria palavra como garantia. Porque se fosse depender da palavra do Abraão, então apesar de nós, Ele é fiel. Ele é fiel. A gente pode confiar nisso. Mas tem que ir, crer nessa palavra, guardar no coração e ser firme, e constante, e abundante em boas obras. Isso nunca será em vão. A gente vai experimentar. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, a promessa vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Você está com medo de quê? Está duvidando de quê? Você não entrou por aquela porta à toa. Você não tem perseverado à toa. O Senhor não colocou estes pastores para conduzir vocês na fé à toa. Você precisa de ir até cada promessa dessas. E Abraão, qual que é o primeiro passo? Então é crer, guardar essa palavra e começar a agir, ter atitude. Hebreus 11, versículo 1, todo mundo já ouviu, é sobre a fé, né? Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das que não vemos. Olha o mesmo ensino. Nosso Pai, Ele trata-nos como se fossem meninos. Você não entendeu? Não, eu repito. Você não entendeu lá quando eu falei com o Abraão? Não, eu repito aqui com o Paulo. Você não entendeu aqui em Romanos? Não entendeu? Eu não vou repetir lá em Hebreus. Até a gente entender e começar a fazer. Porque se tem uma coisa que a gente tem é memória curta. Se tem uma coisa que a gente tem é memória curta. Por isso que às vezes a gente é ingrato. Às vezes a gente é teimoso. Às vezes a gente é infiel. Às vezes a gente é maledicente. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, graças a Deus que Ele não deu a ninguém aqui o que a gente merece. Ele não deu pra gente. Ele tem melhor. Ele preparou algo melhor. Graças a Deus por isso. E esse Abraão, então, havia uma esperança para ele. Qual que era a esperança? Abraão, ele vivia numa terra idólatra, não é verdade? Naquela terra idólatra, o normal era o homem ter várias mulheres. Não era ilegal, era lícito.
Ninguém ia maldizer, nem a mulher não ia achar ruim, porque era a cultura. Estava acostumado com aquilo. O honroso era ter muitos filhos e homens. É isso ou não é? Então o que Deus enxerga no coração desse homem? No meio de uma realidade dessa, ele é o homem fiel a uma mulher só. Ele podia ter várias, mas ele tem uma só. E a honra era ter muitos filhos homens. E a dele era estéril. Tem um coração que agrada a Deus aí nesse homem. Tem princípios eternos que esse homem está carregando e vivendo. Aí Deus encontra um coração que ele pode aperfeiçoar para algo maior. Qual que era a esperança que tinha sobre um homem assim? A vergonha. Quanto esse homem não deve ter sido zombado? Fala, Abraão. O pai tem riquezas, eles têm condições e fica lá igual bobo lá com aquela Sara. Quanto que essa mulher não deve ter sido depreciada pelas pessoas? Mas olha a importância de um homem de verdade. Você não vê Sara como uma mulher ferida, amargurada. Por quê? Para quem importava, de quem importava ela tinha honra. Ela tinha o cuidado. Ela tinha o zelo. Enquanto ele suportava as afrontas para poder ser fiel à sua esposa. Ele suportava a desonra de não ter filhos para poder ser fiel à sua esposa. Que esperança que tinha para esse homem no natural? Vergonha, desprezo, descarte. Só que quando vem Deus e vem chamar ele a ser o patriarca das nações, do sacerdócio de Cristo, esse homem ele vai precisar, é o que lemos aqui, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de multidões, porque assim lhe fora dito. O que Deus te disse, não importa o que o mundo espera de você, não importa o que você espera de você. Se você abrir mão daquilo que o mundo espera de você, se você tomar posse, se você o crentez é o tomar posse. Você não gosta do crentez, não? Se você segurar, se você se apropriar, se você se empoderar dessa palavra que ele te diz, e viver essa palavra, ter ela como a sua esperança, isto se cumprirá. E nele você terá força para caminhar 25 anos se precisar. Com outros foram menos. Vou desanimar os irmãos, não, tá? Com Davi foi uns 14 anos. Com Paulo foi uns outros 14. O Pedro não, Pedro foi só 3 anos e meio. Aí que benção. Pedro ele reconcilia na quinta-feira e é pastor da igreja no domingo. É o dirigente de Jerusalém no domingo. Esse é o nosso Deus. Então, fica com o que Deus falou com você. Pega a palavra que Deus te disse e vive ela. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Esperança. Então, aonde? Fundamento é o que, igreja? É alicerce. Esse prédio, esse templo tem fundamentos. É um alicerce. Quem é construtor conhece muitos tipos de alicerce, com sapata, sem sapata, com radier, não importa, tem uma obra a ser construída. Mas o alicerce ele tem que ser feito em cima da onde? Evangelista, onde? Em cima da rocha. Para que serve um batistaca quando está num terreno alagado?
Alguém conhece batistaca aqui? É aquela ferramenta, vai construindo um terreno alagado, irmãos, não tem aquela ferramenta que fica, sobe lá em cima e vai batendo, e vai furando, aquele negócio fica chato ali. O que está procurando? Enquanto não bater na rocha, eles não vão lançar o fundamento. Porque senão vai afundar. Vai passar o vento, vai tremer e vai cair. Então obra, tudo tem que ser feito sobre a rocha. A nossa é Cristo. A nossa é Cristo, é a palavra de Deus. Então o Senhor nos chama para poder edificar em cima da esperança. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Então se você tem uma esperança, se Deus te deu, e Deus te deu uma esperança. Se você me falar que não tem, então destapa os ouvidos aí no nome de Jesus. Ouça o que Deus está te chamando a viver. O melhor. Agora, em cima dessa esperança, começa a trabalhar. Faz o fundamento. Ah, mas eu não estou vendo. Então, se você não está vendo, então isso é fé. Porque é a certeza daquilo que não se vê. Só vai fazendo. Deus te falou, você não está vendo? Está fazendo, então vai acontecer. Agora Deus tem que ter falado, né, irmão? Deus tem que ter falado. Deus tem que ter falado. Aí como é que você sabe? Você sabe quando Deus te falou. O Abraão lá no meio da sujeira, ele soube. Os irmãos do José eram ímpios. Eles eram filhos de profeta, mas era tudo bagunçado. Eles não serviam a Deus. A verdade é essa. Ninguém que serve a Deus vai matar seu irmão, vai vender ele para Moabita. Né? Quando José chega e fala, ele fala de milho, fala de vaca, fala uma profecia complicada. Os homens entenderam na hora. Esses homens não eram espiritual, não. Quando Deus fala, irmãos, você entende, você sabe que é verdade. Então guarda o seu coração. Pega a palavra que Ele te deu, guarda. Pega essa palavra que Ele te deu e começa a construir, a viver a sua vida. Uma vida que glorifica a Deus é a vida que avança naquilo que Deus falou. Vão te chamar de louco, vão te chamar de louca, mas Deus vai manifestar a glória, o poder, a verdade. Ele vai trazer a existência, porque se Ele falou, já é. Louvado seja Deus. Então estejam atentos. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito por pais de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Se o Senhor falou, você será próspero, você será um empreendedor próspero, assim será. Se o Senhor falou, você vai gerar filhos, assim será. Se o Senhor falou, você vai pastorear igrejas, assim será. Se o Senhor falou, você vai evangelizar nações, assim será. Você vai ser mantenedor. E para ser mantenedor precisa de ter com o quê, né? De muitas obras para a glória de Deus. Assim será. Ouça o que o Espírito te diz e viva isso. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. E eu quero convidar também o pastor para que venha orar segundo essa palavra que foi ministrada. A unção de cura, a unção de transformação na sua vida, ela está derramada aqui nesse lugar, irmão. A unção que destrava o entendimento, a unção que desperta a fé, ela está derramada aqui nesse lugar. O pastor vai orar. Nós vamos entoar mais um cântico aqui apenas enquanto o pastor ora. Agora você procura enxergar o que Deus está te mostrando. Procura ouvir o que Deus está te falando.
E uma vez que aconteceu isso, vai viver essas coisas no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus Pai. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar o pastor Jonathan aqui nesse momento, meu Senhor, em nome de Jesus, debaixo dessa unção de despertamento espiritual, dessa unção de despertamento da fé sobrenatural, desta unção que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo, meu Deus, desta unção que ressuscita mortos, em nome de Jesus. Não somente seja sobre ele, mas Espírito Santo, eu peço ao Senhor que se mova sobre toda a igreja. Ah, Senhor, move-se, vai movendo aquele que tem dificuldade. Ah, Senhor, que toda incredulidade vai cair por terra no nome de Jesus, no nome de Jesus.